Pessoal, hoje eu resolvi falar sobre um assunto que eu conheço bastante e que está muito na moda falar sobre ele, que é o petróleo, a situação dos preços do petróleo. E eu vou comentar sobre uma distorção clara, que muita gente viu uma notícia legal ontem à noite sobre esse assunto e não entendeu direito do que se tratava. Como vocês sabem, o petróleo está caindo demais, demais mesmo. Está em níveis baixíssimos. Dá uma olhada agora aqui no gráfico histórico do petróleo. Como vocês puderam ver, esse preço que a gente está agora, o preço nominal, ou seja, o preço de face do petróleo, é basicamente o mesmo preço que estava em 2001 e 1999. Ou seja, o preço de agora basicamente desconsidera a existência da China. E por que eu digo isso? Porque de 99 para frente começa o super ciclo da China, onde ela começou a consumir todas as commodities do mundo em ritmo alucinante para se tornar o país que é hoje. Ou seja, esse preço de agora ele é absolutamente uma distorção frente à realidade. Obviamente porque a China não deixou de existir. É óbvio que a questão da paradeira mundial devido ao coronavírus agora, e especialmente o embate da Arábia Saudita com a Rússia, causa uma distorção muito grande nos preços. Mas veja que fato interessante quando a gente considera a inflação no ajuste dos preços. Olha que gráfico legal, foi um dos mais legais que eu vi nos últimos tempos e eu aposto que você vai gostar quando você entender o que ele significa. Ninguém precisa discutir que o preço do petróleo hoje está altamente distorcido, a queda foi abrupta frente a toda a realidade da crise que a gente está vivendo, né? Mas veja que interessante, quando a gente ajusta o preço histórico do petróleo dos últimos 70 anos em relação à inflação nos Estados Unidos, o CPI, o preço atual volta para o fundo dos dois últimos grandes choques de cotação do petróleo, 98 e 73, inclusive o choque do petróleo na época. Inclusive volta para o preço do petróleo pós-Segunda Guerra, que nem dá para levar muito a sério, ou seja, só denota o nível da distorção do petróleo atual, indo em linha, inclusive, com um post muito interessante que o Otávio Costa fez ontem, falando entre a cotação do petróleo e os spreads dos títulos de alto risco. Como vocês podem ver por tudo que eu estou comentando agora, a distorção do preço do petróleo ela é claríssima. Mas existe uma outra forma também de você detectar o quão distorcido está esse mercado. E uma das formas mais legais saiu ontem numa reportagem da CNBC. Dá uma olhada. É inacreditável pensar nisso, mas hoje no Canadá, um barril de petróleo de um dos tipos de petróleo que eles produzem custa menos do que uma pint, um copo de chopp num bar no Canadá, que custa cerca de 5 dólares. Porque um tipo específico de petróleo que eles vendem chegou a ser vendido a 4 dólares e 18. Mas aí você pode imaginar, poxa Maurício, mas o petróleo bateu 19, 20 dólares. Como é que um petróleo no Canadá custa 4 dólares? Aqui vem um detalhe interessante que você provavelmente não sabe. Petróleo não é tudo igual. Existe uma infinidade de tipos de petróleo. Porque como o petróleo é basicamente um ativo mineral, ele oscila de qualidade dependendo de onde ele é produzido, da composição geológica daquela região. Dá uma olhada que interessante esse gráfico que eu vou mostrar agora. Esse gráfico é muito interessante para vocês que não conhecem muito o petróleo. Quanto mais para cima no gráfico ele está, maior o índice de enxofre que contém o petróleo, ou seja, pior a qualidade. E quanto mais à esquerda, mais pesado, mais denso é o petróleo e, portanto, menor a qualidade dos derivados de petróleo que você consegue retirar. Veja que o Canadá está num petróleo muito pesado e com alto índice de enxofre, enquanto lá embaixo você vai ver o WTI, é um petróleo bastante leve e com baixíssimo nível de enxofre. Por isso que o deságio
cobrado no petróleo do Canadá é altíssimo por natureza, porque é um petróleo de péssima qualidade. E ontem esse deságio chegou a, pasmem, quase 15 dólares por barril frente à média do petróleo mundial. Dá uma olhada aqui. É inacreditável, mas é verdade. O custo do petróleo vendido no Canadá bateu 4 dólares mais ou menos, o que é uma distorção por si só. Obviamente, isso não paga sequer uma parte dos custos de produção desse mesmo petróleo, o que só denota que a gente está vivendo uma fase importante de distorção. E para todos aqueles que adoram operar distorção, esse é certamente o momento para ficar de olhos abertos. Amanhã eu vou fazer mais um vídeo falando sobre petróleo de um outro aspecto. Quero fazer uma série sobre vários aspectos do petróleo que ninguém está falando. Então, se você quer saber mais, não perca essa série, tá bom? Amanhã tem mais, compartilha com seus amigos, porque vem muito mais conteúdo por aí, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, muito mais conteúdo de qualidade, eu prometo para vocês, tá bom? Grande abraço!